Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo à nossa disciplina de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Estamos aqui, eu, professor Alberto Viana, a nossa teleaula de número 2, né? Você que está chegando agora, você que está aí sentando na sua poltrona, na sua carteira escolar, alô, professor presencial, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa segunda teleaula. E é claro, não estou aqui sozinho, estou com a presença também do nosso professor Marcos, já conhecido, não é mesmo? É isso mesmo, professor? Tudo bem? Olá, professor Alberto, mais uma aula, né, para a gente poder colaborar nessa disciplina de saúde, segurança no trabalho e meio ambiente. Estou aí à disposição para as dúvidas, o chat já está sendo aberto e já nós começamos aqui a interação. É isso, professor, muito obrigado, então, né? Você que está chegando, você que está começando aí, ó, se espreguiça que a aula começou, meu querido. Vamos colocar na tela, então, o conteúdo dessa nossa teleaula. Vamos falar hoje de doenças ocupacionais, tá? Relacionadas ao ambiente de trabalho. Então, a aula, ela é toda voltada para esse ambiente de trabalho. Vamos falar também de alguns procedimentos de primeiros socorros, coisa bem básica que nós falaremos aqui durante a aula. E é claro, esses procedimentos de primeiros socorros necessários às vítimas de acidentes. Quais são os objetivos dessa nossa teleaula 2? Identificar as doenças ocupacionais relacionadas ao ambiente de trabalho e também conhecer os procedimentos de primeiros socorros necessários às vítimas de acidente. Volta aqui para mim porque eu quero te dizer uma coisa. Nós vamos começar a introduzir realmente tudo aquilo relacionado que pode acontecer no ambiente de trabalho. Lembra que nós já falamos na teleaula 1, falamos do mapa de risco, finalizamos aquela teleaula 1 falando daquele mapa de risco, onde nós tínhamos lá alguns riscos, leve, moderado, risco alto, e aí cada um tinha uma classificação específica e o tamanho, lembra lá da bolinha do círculo, era que detectava, na verdade, onde tinha alto grau de risco ou menor grau de risco. Hoje, então, nós vamos falar agora dessas doenças, de algumas doenças, tá, ocupacionais relacionadas a esse ambiente de trabalho e também falaremos de algumas dicas de primeiros socorros que podem acontecer durante o labor, né, o trabalho que você estiver executando em alguma organização, na sua cooperativa como um todo, tá bom? Coloca a frase aqui que eu quero ler para você, ó. Você talvez não deva conhecer ou conhece. Olha só essa frase aqui, ó. É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso do que não fazer nada. Quem falou essa frase foi nada mais, nada menos que Mark Zuckerberg. Volta aqui para mim. O Mark Zuckerberg, ele é o criador da maior rede social do mundo, que é o Facebook. Você com certeza deve ter uma conta. Se não tem, né, você com certeza deve ter ouvido falar ou já conhece. Então é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar, mas aprender com isso do que não fazer nada. Então você que já está sentadinho aí, você que já está apto, né, a essa nossa teleaula 2, você que está aprendendo diariamente, parabéns. Tá? É melhor você tentar fazer algo agora e aprender com isso do que você ficar parado. Não é verdade? Imagina você parado, você não está aprendendo nada, você não está ganhando nada e o mundo, a vida está passando. O tempo passa, meu querido. Então, ó, seja muito bem-vindo novamente. Vamos começar com o nosso conteúdo aqui. Vamos, antes de começar esse conteúdo, passar aí uma externa, um vídeo para você entender melhor alguns conceitos. Você sabia que as doenças ocupacionais atingem primordialmente os profissionais dos setores da indústria, comércio, alimentação, transporte e serviços domésticos, limpeza? As doenças ocupacionais podem subdividir em doenças profissionais e doenças do trabalho. As doenças profissionais resultam diretamente das condições de trabalho e que causam incapacidade para o exercício da profissão ou morte. Tem a sua origem em fatores de risco existentes no local de trabalho, que podem resultar em causas ergonômicas, como estresse mecânico,
passando pelas causas organizacionais por horas e ritmo de trabalhos excessivos, até mesmo risco individual como tabagismo e abuso de álcool. As doenças do trabalho não são específicas de uma determinada função ou profissão, mas têm origem, ainda que não exclusivamente, nas atividades desenvolvidas pelo sujeito, relacionando-se diretamente com as suas funções e originando-se em razão de condições peculiares em que o trabalho é desenvolvido. A LER e a DOR fazem parte desse cenário, uma vez que são caracterizados pela contínua postura inadequada, causando dor crônica que, se não tratada, tem tendência de se agravar ao longo do tempo, causando invalidez do trabalhador. As empresas devem estar atentas e cuidar da saúde dos colaboradores, pois esta é uma conduta que traz ganhos para ambos os sujeitos da relação trabalhista, tanto empregados quanto empregadores. Todo trabalhador ele deve ter noção, dentro do seu ambiente de trabalho, quais possíveis doenças que podem ocorrer com a sua atividade em si, tanto a atividade em si quanto o posto de trabalho onde ela exerce essa atividade. Então, faz parte do serviço de medicina ocupacional, alertar as pessoas sobre as prováveis doenças que aquela atividade pode causar. Na realidade, a prevenção é mais importante, ou seja, os serviços eles devem tentar prevenir para que a pessoa não adoeça ao estar trabalhando, porque todo mundo tem que trabalhar, o trabalho tem que ser para a pessoa poder viver do trabalho, não adoecer com o trabalho. Se você tiver uma empresa onde você tem uma equipe, onde você tem técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeira do trabalho, uma equipe de ergonomia, ela vai estar tentando identificar quais são as prováveis causas de adoecimento naquela empresa e, em alguns casos, fazer as medidas preventivas. Em alguns casos, você pode usar os equipamentos de proteção individual ou os equipamentos de proteção coletiva. Dando um exemplo clássico, um lugar onde tem muito ruído, você mede o ruído e se esse ruído estiver acima do determinado pela lei, o trabalhador tem que trabalhar com um protetor auricular para que o ouvido dele não seja exposto àquele ruído excessivo. Esse é um exemplo. E assim ele consiga trabalhar e não tenha uma lesão de perda auditiva por conta do trabalho. E aí essa equipe vai estar sempre tentando avaliar quais são os riscos específicos na sua atividade e também importante no posto que ele exerce. Às vezes, para o mesmo tipo de atividade, dependendo do posto, você também pode ter diferenças tanto na prevenção quanto na condução de prováveis mitigação desse trabalho. Desta forma, os colaboradores mantêm a sua integridade física e psíquica, que reflete no seu bem-estar e na sua capacidade para o trabalho. Além de beneficiá-lo, também trará ganhos para a empresa. Sentir-se bem disposto vai influir na produtividade do profissional e combater a evasão no trabalho. Então você viu aí que, na verdade, todo o nosso ambiente de trabalho, ele precisa ser regulamentado para quê? Para que nós, que somos os trabalhadores, tenhamos ali uma lei regulamentando a nossa prevenção ao risco de acidente. Você sabe que em qualquer ambiente de trabalho pode acontecer algum acidente, não é verdade? Então existem leis previstas na CLT, a consolidação das leis trabalhistas, previstas lá exatamente para que o empregador, ou seja, o patrão, o dono, o proprietário da empresa ou da cooperativa, tenha que seguir. E ele falou também das NRs, a última que saiu foi exatamente a norma regulamentadora número 37, que é de plataforma de petróleo, uma das últimas, na verdade, e outras que nós já falamos e vamos comentar aqui também. Antes de nós falarmos delas, vamos falar então um pouco da história das doenças ocupacionais. Coloca aqui na tela, olha só. Até meados do século XVII, não se pensava na saúde dos trabalhadores. Olha só que fato curioso. Até o século XVII não se pensava na saúde dos trabalhadores. Deviam achar que o trabalhador é robô, não é verdade? Uma questão militar envolvendo o Reino Unido, olha só o país, Reino Unido, aí, que se preparava para mais uma guerra, chamou atenção para este tema. Olha só aqui, a Marinha Britânica deparou-se com a falta de soldados e os oficiais foram recrutar homens nas fábricas.
por causa da falta de soldados, tá? Lá descobriram uma enorme quantidade de homens incapacitados para lutar devido a problemas de saúde e acidentes de trabalho. Naquela época não existiam leis, né? Chegaram então à conclusão de que em pouco tempo não haveria mais homens aptos para a guerra. Olha só que fato interessante. Enquanto isso, na Itália, tá, outro país da Europa, olha só, surgia um médico chamado Bernardino Ramazzini, tá? Conhecido como pai da medicina do trabalho. Foi ele quem introduziu na entrevista clínica, ou seja, na entrevista de emprego, né, nos exames admissionais que você passa hoje em dia, quando vai iniciar um trabalho em alguma empresa, a pergunta: qual é a sua ocupação? Este médico escreveu um livro intitulado A Doença dos Trabalhadores, no qual listou em sua época 52 profissões, estabelecendo uma relação entre o estado de saúde do trabalhador e a sua atividade laboral. Algumas doenças muito discutidas na atualidade já eram fonte de preocupação para Ramazzini e já eram a causa de afastamentos de uma grande quantidade de trabalhadores, como por exemplo as lesões por esforço repetitivo, mais conhecidas como a sigla LER, tá? Você vai entender um pouquinho melhor dela mais na frente. Atualmente, as LER, as lesões por esforço repetitivo, são denominadas doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, tá? Ou as DORT, na verdade. As LER-DORT ocupam o segundo lugar entre as causas de afastamento do trabalho, segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social, mais conhecido como INSS. Antes de comentar sobre a doença, eu quero que você entenda o seguinte. Antes lá, olha só, século XVII, né, não se existia uma lei, uma regulamentação que conseguia lhe prever que o trabalhador ele poderia passar por acidentes de trabalho. Não se tinha preocupação. E aí imagine você estar trabalhando nas fábricas, nas indústrias, naquele período industrial, e você não tinha nada que pudesse regulamentar uma prevenção para um acidente de trabalho. Só vieram começar a pensar nisso, olha só, quando os militares precisaram recrutar trabalhadores, né? Ou seja, pessoas normais, trabalhadores no caso, né? Para poder ir para a guerra. E aí perceberam que os trabalhadores não tinham saúde suficiente. E aí eles começaram a pensar, daqui para frente, em pouco tempo, não teremos mais homens aptos a estar numa guerra. Olha só, de algo ruim surgiu algo bom. Né? E aí o médico, aquele médico Ramazzini que nós citamos aqui agora, começou a listar em seu período lá 52 profissões, tudo perguntando qual é a sua ocupação. Olha só como algumas perguntas em séculos passados, podemos dizer assim, foram super interessantes para que nós tivéssemos avanços que temos hoje em dia. No Brasil, a consolidação das leis trabalhistas só veio surgir lá no governo de Getúlio Vargas, lá nos idos de 1940. Né? A CLT era datada, se não me engano, de 1942, tá? Mas você pode pesquisar daqui a pouco, em um outro momento. Mas olha só, quando veio se regulamentar no Brasil, tá? A consolidação das leis trabalhistas, lá no governo de Getúlio Vargas. Olha só, gente, no século passado. Estamos no século XXI, no século XX. Então, no Brasil só começou a se regulamentar isso. Ah, mas o Brasil já tem mais de 500 anos, tem. Mas olha só como começou a se pensar. No pós-guerra, né? Naquela situação de pós-guerra, agora o mundo inteiro precisa se preocupar também com o trabalhador. Então você começa a entender que, né, que as leis trabalhistas, ou seja, que as regulamentações que previnem ou que buscam dar benefícios ao trabalhador só começaram no Brasil muito tarde e podemos dizer que no mundo mesmo muito tarde, tá? Somente no século XVII e no Brasil 3 séculos depois, não é verdade? Vamos aqui então para um conceito do que é doença. O que seria então doença? Doença, segundo a OSHAS, tá? A OSHAS é uma norma brasileira técnica, tá? A OSHAS é assim que se lê, 18.001/2007. Segundo ela, diz que é o seguinte: doença é condição física ou mental adversa, originária de ou piorada por alguma atividade de trabalho e ou situação relacionada ao trabalho. E aí, antes de nós entrarmos nas doenças ocupacionais, você precisa entender o seguinte,
que a doença é algo adverso ao ambiente de trabalho, porque se você está trabalhando, você precisa estar o quê? Saudável. Mas a doença é algo adverso àquela situação. E ela te leva para um estado que você não tem mais condições de trabalhar. E é claro, nas regulamentações de hoje você tem direito aí a afastamentos por saúde, para poder se tratar, entre outras coisas. Não vamos tocar nesse assunto agora. Vamos então para as doenças ocupacionais. A lei, olha só, mais uma lei aqui, ó, 8.213, lá de julho de 1991, que trata dos planos de benefícios da Previdência Social, divide as doenças ocupacionais em dois grandes grupos. Quais seriam eles? Um é a doença profissional, que ela é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. O outro tipo de doença é a doença do trabalho, aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Tá? Antes de entrarmos nesse conteúdo, nesse comentário, eu queria dizer para você o seguinte: então qual seria a diferença de doença profissional e doença, né, do trabalho? Mas o profissional não é aquele que trabalha, não é verdade? Então qual seria a diferença? Olha só, a doença do trabalho, novamente, ela é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione. E a profissional é aquela produzida pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Volta aqui para mim, eu quero te explicar mais ou menos. Então, a profissional é aquela com que o trabalhador lida diariamente, o tempo inteiro. Tá? Se ele está trabalhando em determinada função e, por exemplo, eu estou aqui mexendo no mouse, na verdade, aqui do notebook, e se eu ficar durante muitas horas mexendo nesse mouse, eu vou adquirir uma lesão por esforço repetitivo. É a mesma coisa que acontece, não sei se você já assistiu, mas eu recomendo o filme do Chaplin, Tempos Modernos. Ele ficava lá naquela posição o tempo inteiro, né, apertando o parafuso. Imagine quais tipos de doença poderiam ser causadas só por aquele movimento de horas e horas de trabalho pelo Chaplin. Aquele filme ele retrata, na verdade, uma história e uma crítica aos industriais daquela época que abusavam de seus trabalhadores. Trabalhavam ali mais de 18 horas por dia e salários muito baixos em funções que muitas vezes relacionavam aí, à saúde profissional, como esse caso, a doença profissional como o caso. E a doença do trabalho nada mais é do que aquela adquirida em função de condições especiais. Não quer dizer que eu estou mexendo nesse mouse aqui que vai desencadear, por exemplo, um alerta para mim, mas ela pode, como eu estou olhando para o computador, ela pode me gerar um problema de vista, na minha vista aqui eu posso de repente vir a ter que usar óculos, não é verdade? É isso então. As doenças ocupacionais mais comuns são aquelas das vias aéreas, né? Alguns exemplos são as pneumoconioses, né, causadas pela poeira da sílica, ou seja, a silicose, e também do asbesto, né, a asbestose, além da asma ocupacional. Tudo aquilo relacionado ao nasal, aquilo que você inala, na verdade pode te causar uma doença aí, por meio das vias aéreas, tá? O que são também substâncias agressivas inaladas no ambiente de trabalho? Depositam-se nos pulmões, provocando falta de ar, tosse, chiadeira no peito, espirros e lacrejamento. Como seria isso? Imagine que você tem uma cooperativa, pode voltar aqui para mim, você tem uma cooperativa na qual ela trabalha com o processamento de madeira. Espera aí, mas o processamento de madeira, lembra daquele pozinho? Não é o pó de serra, aquele que a gente consegue ver não, mas o pozinho quando você começa a trabalhar com essa madeira, a processá-la, aquele pozinho pode entrar nas tuas vias aéreas ou até nos teus olhos, e isso pode causar uma doença. Olha só, não é o manuseio da madeira, mas é aquilo que advém da madeira, né? Ou seja, o pozinho que está constante naquele ambiente. Não é isso, professor Marcos? O que o senhor tem a falar aí, professor, dessas doenças profissionais, do trabalho? Primeiro eu queria dar um alô, né, uns parabéns para o pessoal da Escola João Marques de Theobroma, que já se manifestou aqui, e também da Escola Campos Sales, né, que estão ligadinhos aqui. Da Escola Campos Sales foi a Maria Ross,
né, que fez o contato, e da escola João Marques foi a Severina. Né? Então esperamos que mais escolas se manifestem e também tragam as dúvidas aqui. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer um comentário sobre a questão do pó de serra, né? Que o professor Alberto acabou de mencionar, né? Que ele pode trazer doença. Então a gente começa a poder linkar, né? Com aquela necessidade do uso de equipamentos de proteção individual, né? Como a máscara, por exemplo. Então uma alternativa para que as pessoas não adquiram doenças é a utilização dos equipamentos de proteção individual e proteção coletiva, professor Alberto. É isso mesmo, professor Marcos, né? E nós até falamos, vamos citar mais vezes a questão dos EPIs, como são conhecidos, né? Equipamentos de proteção individual, exatamente para que possa prevenir o trabalhador. Não quer dizer que aquilo vai livrar ele, mas aquilo é como objeto de proteção. Realmente, o equipamento de proteção para evitar que ele se tenha logo no primeiro contato. Imagine você trabalhando numa serraria e aquele pó de serra, você já tem logo de cara, no primeiro dia de trabalho, já começa a inalar aquele pó, aquilo já começa a entrar nos teus olhos. Você não vai conseguir durar uma semana, você já vai sair de lá doente, não é verdade? Vai ter uma doença profissional ou uma doença do trabalho. Mas os EPIs, eles são regulamentados exatamente para que consiga-se evitar ao máximo que o trabalhador adoeça por meio da sua atividade profissional. Tá bom? Uma das outras doenças mais comuns é a perda auditiva relacionada ao trabalho, né, com a sigla PAIR. Ou seja, ela é a diminuição gradual da audição decorrente da exposição contínua a níveis elevados de ruídos, tá? Então, se tem muito barulho, você pode ter uma perda auditiva. Além da perda auditiva, outras alterações importantes podem prejudicar a qualidade de vida do trabalhador. Um outro exemplo, uma outra doença mais comum é aquela advinda do mercúrio, né? Ou seja, o hidrargirismo. É o contato com a substância, ele dá-se por meio de sua inalação, olha só também o cheiro, né? Ó, da absorção cutânea ou via oral. Ocorre com trabalhadores que lidam com extração do mineral ou fabricação de tintas. Volta aqui. E aí você se pergunta, mas peraí, professor, por que o senhor está falando em mercúrio, né, em perda auditiva? Perda auditiva numa própria serraria, tem o barulho das máquinas, pode gerar uma perda auditiva no trabalhador. E o mercúrio, o que ele tem a ver? Você trabalha com cooperativas, não é verdade? Um dos ramos da cooperativa que você está estudando e está aí no seu projeto integrador é exatamente a extração mineral. E para se extrair minérios, se utiliza muitos, não só o mercúrio, mas muitos outras substâncias, né, químicas que podem causar prejuízos à saúde do trabalhador. Então você também tem que ficar ligado nisso. Olha só, quando você estiver construindo aí seu projeto, elaborando seu projeto integrador, opa, a minha cooperativa é de extrativismo mineral. Então também preciso pensar na saúde do trabalhador para que ele não tenha contato, não somente com o mercúrio, mas com outros tipos de produtos químicos que levem aí à má saúde do trabalhador. Não é verdade? Outro também, solventes orgânicos. O tipo de doença é benzenismo, né? Por serem tóxicos e agressivos, podem contaminar trabalhadores de refinarias de petróleo e indústrias de transformação. Vem aqui, querido, porque não é só nesse tipo de indústria. Pode voltar aqui para mim, tá? Não é só nesse tipo de indústria. Se você tem cooperativa ligada ao ramo da agricultura, você também tem que trabalhar com o quê? Com agrotóxicos. E esses agrotóxicos podem causar, né, um risco à saúde do trabalhador. O contato direto com esses agrotóxicos pode causar aí doenças, né, e até levar até a morte do trabalhador. Você vai querer isso? Não. Você está construindo seu projeto integrador da sua cooperativa de agricultura, você também começa a analisar, opa, que tipo de produtos serão utilizados? Na minha cooperativa nós vamos começar a trabalhar sempre de forma correta e, é claro, se for manusear esse tipo de produto de agrotóxico, todos terão que estar com luvas, às vezes máscara, enfim, roupas especiais para que ele não tenha contato direto, senão ele pode sair muito prejudicado. O que mais? E aí entramos então na LER, né? A lesão por esforço repetitivo é uma síndrome dolorosa e de incapacidade funcional, localizada nos membros superiores e causada
pelo uso deles em tarefas que implicam repetição. Olha só como eu falei para você aqui, ó, no desenho aí, ó, os digitadores, né? Geralmente, depois que você pode hoje em dia comprar essas luvas aqui para se prevenir, mas muitas vezes elas são utilizadas já no processo de correção. Você já está com a LER e precisou utilizar, senão você pode piorar ainda mais e machucar aí o tendão e outros membros aí. As costureiras, por exemplo, aqui, ó, tem trabalho de esforço repetitivo o tempo inteiro. É o pezinho lá embaixo na máquina de costura, é a mão aqui colocando o tecido direitinho, tá bom? E o que que nós precisamos fazer? Prevenir estas LER-DORT. A NR17, que trata da ergonomia, faz algumas recomendações que devem ir além da alteração do arranjo físico do ambiente de trabalho, tá? E da realização de pausas de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados. Tá? Então deve haver também uma visão ampliada em relação às alterações na organização do trabalho. Volta aqui, porque nós precisamos concluir esse bloco. Está acabando, não é verdade? Calma. Você viu aqui que a NR17, ela trata exatamente dessa situação de ergonomia. Imagine que eu estou aqui no estúdio falando com você, o professor Marcos está ali sentado e nós tivéssemos jogadão na cadeira. Eu estou vendo alguém ali, ó, terceira fileira, está jogadão na cadeira, está quase dormindo, né, meu filho? Ei, cara, ei, meu filho, acorda, rapaz. Terceira fileira, você que está aí, ó, é brincadeira. É claro que nós sabemos que está todo mundo muito ligado, as escolas já estão mandando aqui no chat, professor Marcos, na verdade, estão muito ligados. Mas veja bem, imagine que hoje, você mesmo que está como aluno aí, está sentado em uma carteira escolar. Se essa carteira escolar fosse feita de qualquer jeito, será que você conseguiria estudar durante 4 horas por dia, 3 horas e meia por dia? Provavelmente você até poderia conseguir, mas não por muito tempo. Isso iria te causar dores na coluna, na lombar, enfim, em outros membros do teu corpo aí você não conseguiria também prestar atenção no professor, porque estava mal posicionado. E a NR17, ela vem exatamente para trabalhar esta situação da ergonomia. Ela não é simplesmente uma norma regulamentadora que todo mundo tem que sentar em carteiras retas. Não. Ela já tem toda uma curva. Antigamente as carteiras eram feitas de madeira, né, professor? Era aquela madeira retona mesmo, na frente, embaixo e atrás, e nós precisávamos sentar de qualquer jeito, né? Era mesmo, professor? É isso, né? Eu costumo dizer hoje, né? Agora que eu já tenho mais de 40 anos, eu costumo dizer que a gente reclamava tanto daquelas carteiras, mas ergonomicamente, quando a gente pega uma carteira de madeira que tem um ângulo reto de 90 graus, para mim hoje ela traz muito mais conforto, comodidade e menos risco para a minha saúde. Então muitas vezes nós temos produtos altamente sofisticados, com materiais muito bem elaborados na atualidade, mas o projeto ergonômico daquele produto, como uma carteira, não foi concebido para aquela quantidade de horas, por exemplo, que um aluno vai ficar dentro da escola. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Quando você for trabalhar no seu projeto integrador, lembre lá do layout, que provavelmente você deverá elaborar, do arranjo físico e pense, não é? Como que você vai tratar as questões ergonômicas para melhorar a saúde ocupacional, a saúde dos trabalhadores da sua empresa, do projeto integrador. É isso mesmo, professor. Então, o professor Marcos, lembrou aí, o professor Marcos já tem mais de 40, mas nem parece, né, gente? O professor tá novo, cara, né? Parece um garotão aí, né? Eu achei que ele tinha os seus 32 anos aí, mas ele falou que tem mais de 40, eu não vou discutir aqui, não é verdade? Pessoal, estamos encerrando, então, o nosso primeiro bloco, a nossa primeira passagem, mas antes, vou colocar na tela aqui um trabalhinho para vocês fazerem aí, ó. Reúnam-se em grupos de até 5, pode ser 3, pode ser 4, pode ser até dupla, mas façam um grupo mesmo. E discutam entre si quais possíveis doenças podem ser adquiridas no ambiente escolar. E como grupo, né, vocês podem contribuir para preveni-las. Apresente as respostas em sala e, se quiser, nos envie no bate-papo. Queremos agradecer nossa primeira pausa aqui. Já já estaremos de volta com mais conteúdo para vocês. Até já.
Olá novamente, estamos de volta, né? E estamos de volta aqui com uma pergunta do Bruno Eduardo, lá da escola. Qual é a escola, professor? Campos Sales? Campos Sales. São Miguel do Guaporé, é isso? São Francisco do Guaporé. São Francisco do Guaporé, então o Bruno perguntou o seguinte: se nós ficarmos muito tempo parados, eu acho que é em relação a você ficar ali 4 horas sentado na carteira. Você não fica, que eu sei, né, Bruno? Né? Mas digamos você fica muito tempo parado, pode causar dores? É claro que pode, tá? Se você ficar sentado o tempo inteiro, parecendo um robô ali, uma hora você vai sentir dor na lombar, uma hora você vai sentir dor nos seus braços, enfim. É por isso que hoje em dia existe nas empresas, na maioria das organizações, uma atividade chamada ginástica laboral, né? Ou recomendações que fazem com que você, de hora em hora, ou em 50 minutos, você levante um pouco, estique seus braços, né? Dá uma estralada lá nos seus ossos como um todo. Enfim, você faça isso para que você esteja o quê? O tempo todo alongando o seu corpo para que ele até que ele fique um pouco mais confortável onde você esteja sentado, né? Se você está com o corpo bem alongado, bem preparado, né, você vai sentir menos dores. Mas se ficar muito tempo sentado ou em pé, claro, as dores, elas com certeza aparecerão, tá bom? Iniciaremos então esse nosso bloco falando dos primeiros socorros, né? Alguns conhecimentos básicos. Vamos colocar aí na tela, né? O que você precisa saber, e com certeza já sabe, é que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mais conhecido como SAMU, pode ser acionado pelo telefone de forma gratuita, 192. Você já conhece, com certeza já viu alguma ambulância dessa passar aí pela sua rua ou, enfim, pela sua região. O SAMU é responsável pelo atendimento pré-hospitalar de vítimas de emergência clínica e mal súbito. Outro contato seria o Corpo de Bombeiros, né, por meio do número 193. Qual é a responsabilidade do Corpo de Bombeiros? Além de incêndios, né? Eles são responsáveis pelo atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência médica de natureza traumática, tá? Vamos já falar um pouco mais sobre isso, tá? E aí nós entramos em mais uma norma regulamentadora, falamos daquela agora há pouco da ergonomia, falaremos agora da NR7, que trata sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, mais conhecido como PCMSO, e ela faz o seguinte: dos primeiros socorros, todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida. Manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para este fim. Volta aqui para mim. Sua cooperativa ou qualquer outra organização, ela obrigatoriamente precisa estar equipada com o equipamento necessário à atividade, né, que é realizada ali dentro daquele recinto. Então a NR7 ela trata exatamente desse programa de controle médico de saúde ocupacional. Ela também traz algumas outras características que você tem no seu material, mas nós não vamos tratar aqui na aula por ser algo mais de leitura sua. E aí ela trata aqui o seguinte: quais são os materiais necessários para a emergência? Pode colocar na tela aí, ó. É importante que no ambiente de trabalho haja uma maleta que contenha alguns materiais mínimos necessários para a utilização em caso de acidentes. A quantidade dos itens deve ser avaliada de acordo com os riscos que o local oferece. Então vem aqui, adianta eu ter lá um remédio para dor de cabeça em um ambiente que na verdade eu estou exposto a solventes químicos que podem na verdade me queimar, né, ou me machucar de alguma forma? Tá, um remédio para dor de cabeça? Tudo bem, pode ser que tenha, mas esse é um item essencial para aquela atividade? Não, mas sim equipamentos ou produtos que vão fazer com que amenize a dor ou dê ali os primeiros socorros àquele trabalhador que esteja exposto e possa vir a ter o contato com aquele produto químico e simplesmente se machucar, tá bom? Então, novamente, a quantidade dos itens, pode colocar na tela, deve ser avaliada de acordo com os riscos que o local oferece. Então pode ter algodão, gás, álcool, pode ter, enfim, remédios em geral, né? Mas de uma forma que seja relacionada ao risco que o local oferece. Alguns tipos de ferimentos, leves, né, ou superficiais. Quando você tem algum tipo desse tipo de ferimento, você tem que lavar o ferimento com água e sabão. Isso você faz na sua própria casa, não é verdade? Mas no trabalho também. Ferimento leve, lavar com água e sabão.
Proteger o ferimento com gaze, tá? Ou pano limpo. Ah, eu não tenho gaze, então pega um paninho limpo aí, tá? Passa, coloca em cima do ferimento, tá bom? Não pode tentar retirar farpas, vidros ou partículas metal do ferimento, porque você pode, ao tentar retirar, ferir ainda mais, né? Abrir ainda mais o ferimento e aumentar a dor do trabalhador. Também não colocar pastas, pomadas, óleos ou pó secante, né? Na minha época, volta aqui, eu quero até comentar isso. Na minha época, quando criança, tinha uma situação de se colocar café para poder estancar o sangue quando eu tinha algum tipo de corte. Pelo amor de Deus, não faça isso não, tá? Eu sei que algumas pessoas podem fazer isso ainda, porque são pessoas mais antigas, mas pelo amor de Deus, não faça, tá? Não faça esse tipo de coisa. Nós estamos trabalhando agora com temas mais atuais e existem outras formas de você tratar qualquer tipo de ferimento, tá bom? Novamente, ferimentos extensos ou profundos. Qual o objetivo, então? Cobrir o ferimento com pano limpo, tá bom? Não lavar para não aumentar o risco de hemorragia. Então, se o ferimento é extenso ou profundo, você não pode lavar com água e sabão. Simplesmente cobrir ele com um pano limpo. Não remover objeto fixado no ferimento e usar técnicas para cessar a hemorragia, não com café, pelo amor de Deus. E providenciar o transporte. Dependendo do tipo de ferimento, nós já falamos aqui, você vai ligar ou para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros, tá bom? Se não lembrar, liga para qualquer um, meu querido. É emergência. Eles vão te indicar qual seria o melhor. E aí pode também ser utilizado um tipo de torniquete, ó, que é para usar essencialmente no caso de amputação de membro, né, braço ou perna. Tá? É claro, você não tem coração, você não tem sangue aí para poder fazer esse tipo de coisa, não utilize. Ligue para emergência. Mas tem aqui algumas indicações de como fazer. Usar panos resistentes e largos acima do ferimento. Nunca usar arame, corda, barbante ou outros materiais muito finos, tá bom? Também desapertar gradualmente a cada 10 a 15 minutos ou quando notar extremidades frias ou arroxeadas, né? Porque o sangue pode estar sendo ali pressionado. E também não tirar do lugar caso pare a hemorragia. Deixe lá e espere o atendimento médico do SAMU, tá bom? Outro tipo muito que acontece nos locais de trabalho é o desmaio, né? Qual é a recomendação, então? Quando houver o desmaio, se você ainda conseguir segurar, é deitar a vítima com a cabeça e os ombros mais baixos que o resto do corpo, tá? Se estiver sentada, posicionar sua cabeça entre as pernas e pressionar para baixo. Outra recomendação é colocar a vítima em ambiente arejado, depois afrouxar a roupa da vítima, não é verdade? Se caso o trabalhador venha ter uma convulsão, não pode segurar a vítima, não pode dar tapas. E aí, ó, presta atenção nessa informação aqui, ó. Não segure a vítima, não dê tapas, não jogue água sobre a vítima. Ela está tendo uma convulsão e o cuidado deve ser de uma outra forma, tá? O objetivo é afastar objetos ao redor para que ela não se corte, não se bata, não se machuque. Afastar os curiosos, né? Ó, não dá para todo mundo ficar em cima ali quando vê alguém sofrendo algum tipo de convulsão. Protege a cabeça, para que não bata a cabeça no chão, enfim, em qualquer coisa que possa machucar ainda mais. Afrouxar as roupas. Terminada a convulsão, solicitar um transporte adequado, que o transporte é ou feito pelo SAMU, nesse caso é SAMU e não Corpo de Bombeiros. Tá? Queimaduras, como nós podemos aí trabalhar com as queimaduras? Existem 3 tipos de queimaduras. A queimadura nada mais é do que a lesão decorrente da ação do calor, do frio. Opa, do frio? Como é que a gente se queima do frio? Queima sim também. Se estiver muito exposto muito tempo ao gelo, você vai queimar a sua pele, tá? Também de produtos químicos, corrente elétrica, radiações e substâncias biológicas, animais e plantas. Professor Marcos, tem pergunta aí, tem questionamento dos alunos. Como é que estamos aí, professor? Tem perguntas, tem questionamentos, tem ensinamentos, não é? Os alunos também, eles participam, dizendo o que eles já fazem, né? Então há uma preocupação muito grande, professor Alberto, na atualidade, nos dias, né? Nos momentos mais atuais, em todo mundo, né? Com a questão das gripes, principalmente agora que a gente está ouvindo aí muitas notícias sobre o novo vírus, né? O coronavírus. Mas no contexto local nós temos muitos problemas, né? Em função desse clima que a gente tem muito adverso,
né, que é um período chuvoso, e nós entramos no ar-condicionado, e nós nos expomos ao sol, na nossa rotina, no cotidiano. Então eles têm falado sobre a gripe, né? Já tem uns 2, 3 comentários aqui. O Matheus e o Carlos, né, colocaram essa preocupação com a gripe, né? Também, quais os alunos aqui? A Franciele, a Maíse, a Elisane, Exilane, Claudir, né, todos da Campos Sales, estão preocupados com essa questão dessa transmissão de doenças por contato, pelo aperto de mão, pelo abraço, pelo contato físico. E aí eu gostaria que o professor comentasse, né, sobre essa questão. Claro, professor. Claro, com certeza, esse comentário, esse vírus que está se espalhando pelo mundo todo aí, na verdade hoje a maior recomendação é que nós estejamos o tempo todo lavando as mãos, né? Se nós tivermos contato com alguém que possa estar com alguma gripe, possa estar tossindo, alguma coisa desse tipo, pedir para que a pessoa coloque a mão e, é lógico, tentar ao máximo evitar o contato físico, porque pode ocorrer de esse vírus se transmitir. Não é o caso aqui da nossa disciplina, mas é claro, é sempre bom nós comentarmos. Os alunos que fizeram comentário aí, vocês estão de parabéns. Isso significa dizer que estão antenados, não é verdade? Não só com a aula, mas com um tema que está em evidência no nosso país. E é lógico, no nosso estado de Rondônia também, que fazemos parte aí desse grande país com um clima totalmente tropical e que nós sabemos que algumas doenças se transmitem de forma muito rápida. Então, lave sempre as mãos, ao tossir ou espirrar, coloque a mão, mas vai lavar de novo. Não vai apertar a mão que você colocou aqui, a outra pessoa, a mão de outra pessoa não, e se você tiver o vírus, você vai transmitir. Na verdade, o grande objetivo é que nós tenhamos o tempo todo nos alimentando de forma correta, com as vitaminas corretas, e aí o nosso corpo vai estar autoimune, né, ou no mínimo se prevenindo daquilo que pode ocorrer, tá certo? Muito obrigado para vocês que estão participando, ao professor presencial que está mandando aí os questionamentos, na verdade, aquilo que a gente também aprende com os próprios alunos, tá certo? E aí, então, vamos ver agora quais são os tipos de queimaduras existentes no ambiente de trabalho, né, professor? Olha só, nós temos aqui a queimadura de 1º grau, que atinge a epiderme, causa vermelhidão, é extremamente dolorosa e não forma bolhas. A cicatrização em 2 a 7 dias com descamação da pele. É aquela queimadurazinha leve, né? Você acabou de pegar ali no fogo ou então numa vela, alguma coisa, não vai causar bolha nem nada. Diga aí, professor, temos aí comentários? Professor Alberto, na verdade eu quero falar um pouco de uma experiência que eu tive e que provavelmente muitos dos alunos que estão no contexto rural, no contexto principalmente agropecuário, das áreas agropecuárias, existe na criação de bovinos, nós temos a atividade de inseminação artificial. Então essa atividade, ela é uma atividade que, quando ela está muito bem tecnificada, ela tem um nível tecnológico um pouco mais avançado, as fazendas, as propriedades, tanto de gado de leite como gado de corte, optam por fazer inseminação artificial. E ao fazer inseminação artificial, precisam adquirir o sêmen. O sêmen, ele para se conservar, para ele sobreviver, o sêmen bovino, ele precisa de ficar imerso no nitrogênio líquido. E o nitrogênio líquido, ele está a nada mais nada menos do que menos 190 graus Celsius. Então, quando o professor Alberto falava do risco da queimadura por frio, um exemplo claro e clássico da área rural, do meio rural, principalmente de muitas cooperativas, laticínios, que lidam com esse material, é a questão do nitrogênio. Então muitas pessoas se queimam, têm queimaduras de 3º grau, muitas pessoas perdem até o membro, porque ela congela, dependendo de como a pessoa vai manusear, e aí você pode até perder um dedo, perder uma mão, ao fazer o manuseamento das paletas de sêmen, não é? Então, muito cuidado para aqueles que vão trabalhar em cooperativas, em laticínios, não é? Que trabalham com essa questão da inseminação artificial, que dão essa assistência para o produtor rural, não é? Ou que as próprias fazendas, né, que possuem esse tipo de atividade, tomem cuidado. Ou, se tiverem na responsabilidade da gestão,
não é, da cooperativa ou da propriedade, que instrua bem os inseminadores, não é? Que são pessoas bem capacitadas, né? Mas aqueles que estão começando, que eles não corram esse risco, né, de sofrer queimaduras gravíssimas, né, por conta do manuseio do nitrogênio. É isso mesmo, muito bem observado, professor, né, que trouxe esse exemplo do nitrogênio. Como eu falei, como é que se queima com frio? Né? Olha só, um exemplo clássico aí é a utilização do próprio nitrogênio, que pode levar até a amputação de algum membro, né? Porque vai congelar e você sabe lá, você até assiste em desenhos, né? Congelou, você pode quebrar. Na verdade, está exposto a esse tipo de situação. Muito cuidado a quem estiver trabalhando com esse ramo de cooperativa, tá? Da agropecuária como um todo, ou de laticínios que trabalha com esse tipo de substância, tá bom? Outro tipo de queimadura, pode colocar na tela, é a queimadura de segundo grau. O professor falou que a de nitrogênio era de terceiro grau, não é isso, professor? Mas a de segundo grau, ela atinge a epiderme e parte da derme. Ó. Ela caracteriza-se pelo aparecimento de bolhas. Aqui já é aquela que envolve um pouco mais, né? A cicatrização é em 10 a 14 dias, em condições normais, é claro, sem infecção. E a de terceiro grau, ela atinge toda a espessura da pele, ou seja, da derme, incluindo as camadas adiposas, sendo indolor devido à destruição das terminações nervosas cutâneas. Tá? A cicatrização é através do crescimento epitelial, a partir das bordas da ferida, ou através do autoenxerto, ok? E aí nós temos uma imagem aqui onde mostra, né, ó, os tipos de queimadura, quais são as camadas da pele, a epiderme, a derme e o hipoderme. A queimadura de primeiro grau, ela atinge somente essa camada mais fina, tá, da pele, que é a epiderme. A de segundo grau, ela já envolve um pouco mais, né, já envolve as duas, já criando as bolhas, né, ó, a epiderme e a derme. E a queimadura de terceiro grau, ela envolve muito mais, aí praticamente toda a pele, e muitas vezes as pessoas precisam aí para se tratar ter uma aplicação de enxerto para poder ter um membro normal. Conduta para queimaduras: afastar a vítima do local o mais rápido possível. Em caso de vítimas com roupas incendiadas, deve-se rolar a vítima no chão para abafar as chamas, tá? Lavar o local com água fria, remover roupas não aderidas e adornos, né, imediatamente após a queimadura, e colocar compressas frias para diminuir a dor e o inchaço, né, ou seja, o edema. Também proteger as áreas queimadas e atentar para proteger os dedos, né, das mãos e dos pés quando queimados, separadamente para evitar a aderência da pele, e também procurar, claro, assistência médica. Evitar, o que deve-se evitar? Nunca deve-se tentar apagar o fogo de alguém jogando água nela ou usando extintor de incêndio, nem mesmo aquele de água. Tá? Não aplicar nenhum produto em cima da queimadura, não furar as bolhas da queimadura, pelo amor de Deus. Elas funcionam como proteção contra as infecções da área, tá, em relação ao meio ambiente. E um outro tipo de acidente ocorre muito fácil é o choque elétrico, né? Como socorro de vítima de choque elétrico pode colocar em perigo quem vai tentar ajudar. Antes de tentar socorrer uma vítima, deve-se desligar o disjuntor local ou a tomada. Qual é a conduta? Você vê alguém tomando um choque lá, tentar afastar a vítima da fonte de energia com algum instrumento que não seja condutor de eletricidade, tá? Cabo de vassoura ou pedaço de madeira. Não vai pegar alumínio nem ferro não, pelo amor de Deus. Se o piso estiver molhado, tem que subir numa superfície seca, senão você também pode estar exposto ao choque. Deve-se colocar a vítima em decúbito dorsal e verificar se os sinais vitais estão presentes, né, respirando e com pulso. Caso não esteja, será necessário iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar, é o RCP. Se os sinais estiverem presentes, checar se há queimaduras e cuidar delas. Olha a queimadura por meio do choque aí, ó, de acordo com o grau da queimadura. Então, aqui uma imagem do procedimento para afastar a vítima da fonte de energia, né, ó, por meio de um cabo ali, alguma coisa de madeira e não com algo de ferro, com algo metálico, tá bom? Nós temos uma reflexão para o intervalo, tá? Você vai fazer aqui, ó, agora que aprendemos alguns riscos que corremos em qualquer situação de nossa vida, converse com seus colegas sobre os possíveis riscos existentes no ambiente escolar, tá? E quais formas de socorro vocês podem desenvolver. Caso não se sintam aptos para ajudar, podem citar também apenas a ligação aos órgãos competentes como o SAMU ou Corpo de Bombeiro. Apresente as respostas em sala e, se quiser, envie-nos no bate-papo. Então, é a mesma coisa da primeira, só que agora os riscos que estão envolvidos aí no seu ambiente escolar. Já já nós estaremos aqui novamente.
Legal, estamos aqui mais uma vez, né? Vamos agora para o nosso último bloco da nossa teleaula 2, disciplina de saúde, segurança e meio ambiente. Professor Marcos tem recadinho de escola aí. Quem é que tá ligado na aula, professor? Escola Paulo Freire de Itapuã do Oeste. Está ligadinha na aula. Legal, então aí o pessoal da Escola Paulo Freire, lá do município de Itapuã, ó, muito obrigado pela participação de vocês, não só vocês, né? Todos os outros colegas aí dos outros municípios, distritos que estão nos acompanhando aqui. Estamos novamente, então, para falar agora sobre fraturas, né? Coloca aí na tela, olha só. Existem alguns tipos de fratura, fratura aberta e fratura fechada, não é verdade? Ó? Então, olha só, tipos aqui, ó, luxação, entorse e contusão. Como se deve tratar? Como se houvesse fratura, ó. Imobilizar a área traumatizada, colocar compressa fria no local, não fazer massagem, tá? Até porque é uma fratura, né? E também providenciar o transporte, o SAMU ou o Corpo de Bombeiros. Nesse caso pode ser chamado Corpo de Bombeiros, tá? Acidente ocular. Lavar o olho com água ou soro fisiológico, tá? Em abundância. Não remover algum tipo de corpo estranho que possa estar dentro do olho. Proteger, né, da melhor forma possível e transportar a vítima para o atendimento médico. Outro tipo de acidente muito comum que ocorre nas organizações é o envenenamento ou a intoxicação. Primeira coisa a se fazer é manter a calma, tá? Não pode tomar medidas sem consultar um profissional, tá bom? A rapidez, é claro, é essencial, afinal de contas, se você tá aí, o trabalhador foi envenenado ou intoxicado com algum tipo de produto que ele possa manusear no dia a dia. E é lógico, também precisa remover a vítima ao serviço de saúde imediatamente, tá bom? Outro que nós até falamos no início foi a obstrução das vias aéreas, né, por corpo estranho. É perguntar à vítima, você consegue falar, você consegue respirar, tá? Caso ela não consiga falar ou a tosse seja ineficiente para expelir o corpo estranho, é preciso se aproximar por trás, posicionando as mãos entre o umbigo e o apêndice xifoide. Professor, pelo amor de Deus, eu nem sei o que é isso, professor. Olha só uma imagem que nós temos aqui, vou mostrar para você, ó. É a famosa manobra de Heinisch, tá? Com vítima consciente, né? Você aperta ela aqui, posiciona por trás e dá uma apertada para ver se ela consegue expelir, né, o objeto que esteja em suas vias aéreas. Ou se ela estiver já desmaiada ou deitada, você pode fazer já com ela aqui de frente para você. Tá bom? Então pergunte a ela. Efetua aí sucessivas compressões para dentro e para cima até desobstruir, né? Caso haja uma autodesobstrução, apoie o abdômen sobre o encosto de uma cadeira e comprima-o na tentativa de deslocar esse corpo estranho. Lembrando, pessoal, pode vir aqui para mim, lembrando, professor, eu não tenho calma, pode voltar aqui para mim, por favor, eu não tenho calma, não tenho paciência, eu tenho medo. Então, se você não consegue fazer nenhum tipo de atendimento, tá, de emergência, de urgência, até porque isso é coisa para profissionais, não é verdade? Se você não consegue ter, liga imediatamente para o 192 ou para o 193, tá? Não é todo mundo que tem essa paciência, acho que eu vou tentar fazer aquilo. Não. O que nós passamos aqui para vocês é uma aula de alguns recursos básicos que podem acontecer, mas se você não se sente bem em fazer isso, procure ajuda profissional, tá? É melhor do que você tentar fazer algo que muitas vezes pode até prejudicar a saúde do trabalhador. E isso você precisa estar muito atento, tá? No ambiente de trabalho ou no teu projeto integrador desse tipo de situação. Lembra que nós falamos da maleta, né? Nós falamos, é claro, nos serviços de atendimento médico, como Corpo de Bombeiros e SAMU, e também outras situações que você pode lá, a questão do risco do choque elétrico, como você deve afastar a vítima, né, do choque, ou outras precauções que deve tomar, tá bom? Uma outra aqui, por exemplo, existente é a picada de cobra venenosa, olha. Acalma a vítima, deita essa vítima, aplique compressas frias ou gelo lá no local, transporte imediatamente a vítima, afinal de contas a cobra é venenosa, né? Ó. Não deixe a vítima caminhar, tá bom? Não dê álcool, querosene ou infusões à vítima. Não faça garroteamento e também não corte a pele. Uma parada respiratória, né? Você pode identificar por ver, ouvir, sentir, né? Não espera ajuda, tem que agir rápido, verifique se há algum objeto obstruindo a boca ou a garganta, afrouxe a roupa, né? Inicie rapidamente a respiração,
tá? Você pode também manter a vítima aquecida, remover ela quando for absolutamente necessário e a respiração voltar ao normal. Procedimentos aí nas emergências. Efetua a avaliação inicial da vítima, se você tem paciência para isso, se você tem calma, nesse momento é necessário primeiro manter a calma, tá bom? Indica aí suas condições, determina o acionamento dos órgãos de atendimento, tá? Quais sejam o resgate, né, por meio do Corpo de Bombeiros, liga lá no 193, ou a Polícia Militar e o SAMU, né, por meio do 192 ou 190 mesmo, como é mais conhecido no nosso Brasil. Para finalizar a aula, para nós entrarmos na atividade, nós temos aqui os 10 mandamentos do socorrista. Manter a calma, esse é o primeiro mandamento, tá? Ter ordem de segurança, o mandamento 2. O mandamento 3, verificar riscos no local. O mandamento 4, manter o bom senso, tá? O mandamento 5, ter espírito de liderança. Se você é uma pessoa desorganizada, não consegue organizar, não consegue tirar as pessoas, tá? Pelo amor de Deus, você não pode utilizar, ser um socorrista, ou você pode melhorar isso. O mandamento número 6, distribuir tarefas. Você pode ligar, pedir para alguém ligar enquanto você vai fazendo algum procedimento, você pode pedir para as pessoas se afastarem ou pegar alguma coisa que você acha que é necessário, tá bom? Mandamento 7, evitar atitudes intempestivas. Mandamento 8, dar assistência à vítima que corre o maior risco de vida, tá? Em um acidente pode ser que tenham pessoas que tenham um maior risco, na verdade o risco é de morte, tá, gente? Pode ter um maior risco de morrer e pode ter também algumas pessoas que não têm esse risco todo. Dê atenção àquela que está mais prejudicada. Mandamento 9, seja socorrista e não herói. Você não é o super-homem, você é um socorrista. Se você sabe fazer, faça. Se não faça, chame lá o SAMU, o Corpo de Bombeiros, que eles trarão os profissionais. E para fechar, pedir auxílio, né? Telefonar para atendimento de urgência. Vamos entrar então na atividade de sala. Antes de a gente entrar, eu quero te passar uma mensagem aqui. Lembre-se, você pode ser um socorrista se você tem a calma, se você consegue trabalhar com esse tipo de situação, porque a vítima ela vai estar desesperada, vai estar sentindo dor, ela vai estar num estado que ninguém quer estar, não é verdade? Ela pode estar muito mal, mas se você não conseguir manter a calma, se ficar desesperado numa situação dessa, a melhor coisa a fazer é se afastar e pedir ajuda a quem possa ajudar, quem seja socorrista ou mesmo os próprios socorristas profissionais. Tá certo? Então não tente ser o herói. Ou você é socorrista, ou você não é. Tá certo? Se você não consegue, chame quem possa. Tem recadinho aí, professor Marcos? Pode falar. Tem. Os alunos da Escola Campos Sales, lá de São Francisco do Guaporé, mais uma vez saindo na frente, né? A Daiele, Ros, né? A Ana Paula, elas já responderam o questionário e mandaram aqui pra gente, não é? Essa atividade que a gente vai desenvolver agora. E também mais uma participação do grupo de alunos também da Escola Campos Sales, né? A Maíse, Franciele, Exilane e o Claudir, né? Também colocam um questionamento, né? E também já apresentam as respostas, né? Legal. Então, para aquela reflexão anterior, professor, sobre os possíveis riscos existentes no ambiente escolar, né? Aí levantaram piso molhado, pontas de ferro, temporais, cair jogando bola, brincando de correr, né? Como os riscos, né? E quais as formas de socorro posso desenvolver. Chamar as autoridades escolares, em seguida a equipe de socorro, e aí demonstra que eles estavam ligadinhos na aula aí, né? Muito bom, professor. Legal, os alunos aí da escola, né, de São Francisco do Guaporé, parabéns para vocês, né? É sinal mesmo de que a nossa aula está levando alguma informação, está levando o conhecimento e vocês estão aprendendo e, é claro, vão aplicar daqui para frente. É muito bom a situação que vocês nos mostraram. Por exemplo, um piso molhado. Você pensa que um simples piso molhado não traz perigo a ninguém, mas traz. Imagine você cair, escorregar naquela água e cair, bater a cabeça, né, machucar um braço. Como vocês falaram aí, pontas de ferro, que possa ser que existam aí, é verdade? Então, todo cuidado, toda precaução, ela é necessária, tá? Para que ninguém se machuque, mesmo que seja no ambiente escolar. E isso, é claro, mais ainda num ambiente de trabalho, onde muitas atividades estão ocorrendo simultaneamente,
e muitas vezes alguém que não é de um setor passa no outro que não conhece e acontece um acidente, não é verdade? Então vamos manter o tempo todo as pessoas informadas de determinado risco, é por isso que existe o mapa de risco, e é claro, as regulamentações que estão aí vigentes, que nós já passamos algumas para vocês aqui. Vamos para a questão 1, então coloca aí na tela que já tem resposta, né? Questão 1, marque abaixo a alternativa que define o que significa doença. E aí eu tenho aqui A, B, C, D e E, não é verdade? Temos resposta de qual escola, professor? Da escola Campos Sales, Campos Sales, lá do município de São Francisco do Guaporé. Qual foi a resposta? Vamos ver se eles mandaram a resposta correta. Vou colocar aqui na tela já, ó. Resposta correta. Marque abaixo a alternativa que define o que significa doença. Nada mais é do que letra A. Condição física ou mental adversa, originária e ou piorada por uma atividade de trabalho. Diga aí, professor Marcos. Parabéns para Daiane, não é? Daiane Ross, Daiele Ross Pereira, né? Deve ter feito atividade junto com a Ana Paula, que depois tem um trecho que é a Ana Paula que assina. Parabéns, né? Acertaram a questão marcando a letra A. Letra A, muito bem. Já guarda aí quem marcou a resposta da questão número 2, que eu vou ler agora aqui, coloca na tela. Questão 2. É aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Marque a alternativa correta sobre o tipo de doença mencionada na questão. E aí eu tenho aqui letra A, doença grave, letra B, doença ocupacional, letra C, doença Nutella. Meu Deus, gente. Letra D, doença profissional ou letra E, nenhuma das alternativas. Professor Marcos, quem marcou aí, quem mandou a resposta? Mais uma vez, a Daiele e a Ana Paula acertaram a questão, né, da Escola São Francisco do Guaporé. É legal. Vamos confirmar. Qual foi a resposta que eles deram? É que veio numa página Vamos ver aqui, então. avulsa, foi doença ocupacional. Ocupacional é a letra B. Letra B. Então, questão 2, a alternativa correta é a alternativa de letra B. Muito bem, vamos para a questão número 3, professor. Veja aí quem mandou. Vou ler aqui agora. Questão 3. É aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Marque a alternativa correta sobre o tipo de doença mencionada na questão. E aí eu tenho letra A, doença grave, letra B, doença ocupacional, letra C, doença raiz. Olha só, tem até doença raiz. Na outra tinha doença Nutella, né? Essa aqui tem doença raiz. Letra D, doença profissional ou letra E, nenhuma das alternativas. Temos resposta aí, professor? Temos sim, temos resposta sim. A Exilane, da Escola Campos Sales, de São Francisco do Guaporé, marcou a letra D, doença profissional. Rapaz, vamos ver então, Exilane aí, ó. Lembrando, a pergunta é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Rapaz. Ela marcou a letra D, doença profissional, ela não marcou a letra C não, doença raiz, professor? Não, não. Dessa vez não. Então vamos ver aqui, vou colocar a resposta correta. Ela está antenada. Parabéns, Exilane, lá da Escola de São Francisco do Guaporé, acertou a questão número 3, letra D é a resposta correta. Muito bem. Vamos então para a questão 3, se já tiver a resposta, professor, já guarda aí, porque eu vou... questão 4, perdão, já guarda aí que nós vamos chamar ela agora. O que a doença denominada LER significa? Aí eu tenho a alternativa A, lesão por esporte repetitivo. Letra B, lesão por enigma real. Letra C, lesão por esforço representativo. Letra D, lesão por esforço repetitivo. Ou letra E, nenhuma das anteriores. Alguém marcou, professor? Quem mandou a resposta? Mandaram a resposta a Exilane e também a Daiane, não é? Daiane Ross. Daiele Ross. Muito bem. Ambas marcaram a resposta
que trata de lesão por esforço repetitivo. Repetitivo, muito bem. Se eles perceberam bem, olha aqui, eu coloquei todas elas começando com L, E, R em todas as alternativas. Mas é claro, quem leu a alternativa respondeu a resposta de letra D, que é a resposta correta, lesão por esforço repetitivo. Muito bem. Vamos então para a questão de número 5. Questão número 5 é uma lesão decorrente da ação do calor, do frio, de produtos químicos, corrente elétrica, radiações e substâncias biológicas, né, em animais e plantas. De que trata o enunciado da questão? E aí eu tenho a alternativa A, assadura. Alternativa B, Lerdort. Alternativa C, queimadura. Alternativa D, lesão por esforço repetitivo. E a alternativa E, nenhuma das alternativas. Professor, temos resposta aí de algum aluno? Temos várias respostas, mas vou levantar aqui do Claudir, não é? Que optou pela queimadura. Queimadura, então, Claudir, lá da escola de São Francisco, Também né? da escola Muito Campos bem, Salles de São parabéns. Francisco do Guaporé. Os alunos, acho que eles estão afiados lá em São Francisco. E vamos ver então, né? Ele fala aqui, vamos ver qual é a resposta correta da questão número 5. Parabéns ao aluno Claudir, é claro, aos demais que acertaram, colocaram a alternativa C, que trata sobre a queimadura. Muito bem, vamos aqui para a questão 6, então. Cite abaixo 3 mandamentos do socorrista. Alguém mandou algum mandamento aí? Eu sei que o principal, se alguém não colocar, pelo amor de Deus, hein, professor Marcos? Diga aí. Continuando com Claudir, né, ele colocou manter a calma, Opa! ter ordem de segurança e verificar os riscos do local. E aí a gente lembra que existe uma ferramenta muito eficiente, não é? Que vocês já aprenderam, precisam desenvolvê-la, que é o mapa de risco. Não é, professor Alberto? É isso mesmo, professor. Você que está aí, ó, querido, o mapa de risco, ele não serve só para ficar com a imagem cheia de pontinhos de várias cores lá na sua organização, não. Ele é um mapa que serve para te guiar. Opa, aqui existe determinado risco. Tá? Parabéns ao Claudir e aos alunos que estão aí, né, que responderam, colocaram aí o principal, que é manter a calma. Tá? Ele colocou outros e na resposta tem vários, são 10, tá, que nós colocamos para vocês. Vou até colocar na tela para me ler aqui alguns para você saiba. Então o primeiro é manter a calma, o segundo, ter ordem de segurança, terceiro, verificar riscos no local, tá? O quarto, manter o bom senso, o 5 é ter espírito de liderança, o 6 é distribuir tarefas, o 7, evitar atitudes intempestivas, tá? O 8º é dar assistência à vítima, que corre o maior risco de vida. O 9º, ser socorrista e não herói. E o 10º, pedir auxílio, telefonar para o atendimento de urgência. Vem aqui para mim, querido, porque eu tenho a última questão para nós fecharmos a nossa aula aqui hoje, tá ok? Coloca aí na tela só para nós descrevermos aí. Questão 7. Descreva como devemos proceder quanto aos cuidados iniciais a uma vítima de choque elétrico. Teve respostinha aí, professor? Ou não? Teve? Vamos lá. Teve. Quem foi? Alunos. Ana Paula, também da Escola Campos Salles. Campos Salles, muito bem. Só que está no outro arquivo, deixa eu chegar nele aqui, porque são respostas um pouquinho maiores. Com né? certeza uma das respostas foi desligar o disjuntor local, não é isso, professor? Tomada, tentar afastar a pessoa com algum tipo de madeira, né? E nada de material metálico, não é isso, professor? É isso, eu vou ficar devendo. É bem grande. Vou ficar devendo, porque Isso. foi bem extensa, Não ela tem relacionou problema. bastante itens aqui, tá? Não tem problema, professor. Pode voltar aqui para nós. Nós acabamos a nossa disciplina, a nossa teleaula, quer dizer, terminamos a nossa teleaula de número 2. Eu, o professor Marcos, a nossa intérprete de Libras, a Tamires, que está ali. Agradecemos demais a presença sua, professor presencial, e principalmente dos alunos, né, das escolas participantes. Algumas ficaram mandando a resposta, mandaram o alô aqui. Muito obrigado por todos vocês. E é claro, aguardem aí, porque nós temos uma atividade de percurso, que é um questionário, que já está aí, o professor presencial vai passar para vocês. E é claro, nós agradecemos demais a participação de todos no dia de hoje. Até a próxima aula.
Educação à distância, mudando realidades.